Atenção, porque nesse vídeo você vai ter uma surpresa. Você vai ver que na sua prática clínica, vários sinais e sintomas do seu paciente têm causa clara. Eu vou te mostrar aqui o segredo que está escondido aí atrás do diagnóstico das doenças relacionadas ao sangue. Para a medicina chinesa, causa bem precisa e vai transformar a forma que você avalia e orienta o seu paciente. Se você trabalha com a medicina chinesa ou utiliza conceitos dessa medicina para elevar o seu grau de precisão e todo o seu resultado na prática clínica, muita atenção a esse vídeo. São doenças crônicas, graves, que estão aí a cada dia crescendo. E se você identificar o motivo principal da causa delas, vai ser muito diferente a sua forma de orientar, diagnosticar e principalmente atender o seu paciente. Ok? Anote cada detalhe desses sintomas, cada detalhe do que eu vou te apresentar aqui. A minha proposta é que você utilize na sua prática e depois traga para mim. Raquel, fez sentido? Meu paciente mudou? Na prática clínica eu vi um resultado bem diferente depois dessa orientação. Afinal, esse é o ponto mais importante, levar para sua prática e mudar o seu resultado. Doenças relacionadas ao sangue. Eu sou Raquel Terra e o meu trabalho é treinamento de profissionais de medicina chinesa. Por isso, eu vou falar em ordem da causa básica dessas enfermidades, ok? Então vamos lá. Se você recebe na sua prática, vamos lá. Se você atende um paciente com dores idiopáticas ou de causa desconhecida, memória fraca, dormência, cãibra, visão embaçada, a dor é numa articulação, coluna, às vezes na cabeça, sintomas que grande parte desses sintomas são idiopáticos para a medicina ocidental. E aí é fundamental colocar que a medicina ocidental hoje trabalha de forma muito interligada, interdisciplinar com a medicina chinesa. Contribui-se aí, uma com a outra, e o paciente só ganha. Por isso, sem crítica, sem distinção, uma melhor ou pior, elas são diferentes e quando utilizadas no momento adequado, o paciente só sai ganhando e o resultado da sua prática clínica é outro, tá ok? Então vamos lá. Para você entender qual a visão de formação de sangue, qual a visão dessa sintomatologia, eu vou contar uma história para você, para que você entenda com total clareza os conceitos que eu vou apresentar neste vídeo, combinado? E lá no final, por favor, escreva para mim se você já recebeu o paciente com algum desses sintomas, se fez sentido para você, se você identifica a causa, conhece a função dos órgãos que eu vou apresentar aqui. O seu comentário, a sua dúvida é que faz todo esse trabalho ter sentido, modificando aí a sua prática, tá bom? Então vamos lá. Eu recebi, no final de um dia de ambulatório, tinha atendido junto com um grupo de estagiários, vários pacientes, já estava assim no final da tarde. O funcionário que trabalhava na recepção falou assim: Raquel, nós temos que atender um paciente porque ele está se sentindo muito mal, mas a gente não está mais fazendo avaliação, já estava no final do dia, não dá para fazer a avaliação dele, está se sentindo mal, está com uma sensação de dormência, está muito apático. E eu falei, vamos avaliá-lo e na próxima semana a gente atende com mais critério, pelo menos para saber se há alguma emergência. E o rapaz entrou com um terno muito escuro, com um rosto muito pálido, chegando ao opaco, com um olhar muito apático, magro, alto, estava assim com a pele muito seca, com um olhar distante, e eu perguntei se ele estava se sentindo mal. Ele falou, estou me sentindo muito fraco. E ele sentou e eu comecei a avaliação. Por que eu trouxe esse paciente específico? Um paciente que me marcou muito. E eu trouxe porque é exatamente a enfermidade relacionada à circulação interna. Esse paciente tinha o diagnóstico de uma enfermidade. Observa se você já recebeu o paciente assim, com anidrose, não tinha sudorese nenhuma, pouquíssima, quase zero. Memória fraca, tonto, emagrecendo com facilidade, sem fome, sem sede e com diagnóstico de doença de Sjögren.
Na verdade, ele tinha a boca muito seca, mas sem sede. A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune que tem aí como causa básica, uma de suas causas básicas para a medicina chinesa é a deficiência de sangue. Nossa, Raquel, mas esse paciente tinha alguma alteração no hemograma? Nem sempre o paciente apresenta anemia ou alguma alteração expressiva no hemograma e mesmo assim ele pode ter doença de Sjögren ou deficiência de sangue. Por quê? Porque para a medicina chinesa, muita atenção, a deficiência de sangue não altera o hemograma com frequência, pode alterar ou não. E como é que você vai identificar então essa enfermidade? O paciente tem sinais e sintomas que a parte energética do sangue está fraca e com o tempo acaba afetando a matéria e com certeza o hemograma tende a mudar. Quais são os sinais? O paciente emagrece com facilidade, tem anidrose, visão embaçada, vai ressecando, então ele tinha uma pouca, a ejaculação estava muito reduzida, insônia, pele toda seca, falta de lubrificação, falta de saliva, olhos muito secos, então toda essa lubrificação de olho, boca e nariz estava quase ausente. Ele falou, Raquel, só de fechar os olhos me incomoda de tão seco. Apático, com depressão e com a síndrome de Sjögren. O que me marcou nesse rapaz? Vamos lá. Para que você entenda que quando eu olhei para ele, eu falei, nossa, é um caso clássico, ele precisa muito de tratamento. E aí eu fiz a avaliação completa, comecei a atendê-lo e ele seguiu durante meses no ambulatório sendo tratado e foi recuperando toda a circulação interna. Mas o que esses sinais têm a ver com o que eu quero te passar hoje? Esse paciente me marcou porque ele se enquadrava, ele precisava muito de atendimento. E ele se enquadrava exatamente na deficiência crônica de um órgão que tem uma função, tem funções absolutamente distintas para a medicina chinesa, analisando em paralelo com a medicina ocidental, chamado de baço. Aí um grande órgão para a medicina chinesa, e você deve estar pensando, nossa, Raquel, eu sou médico, eu trabalho na área de saúde, eu sou fisioterapeuta, minha especialidade é endócrino, enfim, o melhor médico que possamos imaginar aí dentro da medicina ocidental. O baço, mesmo se o paciente retirar o baço, as funções energéticas continuam. E esse profissional aqui, por melhor que ele seja, ele não conhece porque a base de formação dele é distinta. Não é certo nem errado, é só diferente. Um profissional aberto, ele se abre à diferença, começa a pesquisar essa diferença e atuar para ver se o paciente realmente muda e o resultado se eleva. Então vamos lá. Para a medicina chinesa, mesmo se o paciente retirar o baço, as funções continuam, porque trabalhamos com mecanismo de canais, funções energéticas, e essas funções não acabam com a retirada da parte física. Elas se mantêm, até porque se a função energética do baço saísse, todos nós morreríamos, porque ela mantém e sustenta a vida. Função energética. Para você entender melhor, e para que você entenda, eu vou colocar o nome desse paciente de Pedro. Um paciente fantástico, determinado, com um trabalho aí incrível, mas veio de uma classe social muito baixa e cresceu muito profissionalmente. Com isso, ele não soube lidar com a relação trabalho-descanso, alimentação, ocorreu vários hábitos nocivos, capacidade mental dele foi completamente acelerada e aí afetou o baço. Vou te explicar primeiro as funções desse órgão para que você veja sentido e possa utilizar aí no seu consultório. Vamos lá? Para a medicina chinesa, o baço é o produtor de energia, de sangue, o principal órgão da digestão. Ele é que domina e fortalece todas as funções do rim. É um órgão que está diretamente relacionado com a imunidade, é responsável pela produtividade mental, manutenção de concentração, foco. Ele acende a circulação para a cabeça, então se ele enfraquecer, o paciente tem sono, cansaço, excesso de pensamentos e fica completamente sem capacidade de se concentrar. Normalmente o paciente pensa muito e não se concentra em nada. Senta para estudar, levanta.
planeja uma execução, a execução de um projeto e entra no celular, faz outra coisa. A mente fica altamente dispersa. E esse órgão enfraquece por quê, Raquel? Vamos lá. Ele é que produz principalmente sangue a partir da alimentação. Tá lá no Suen, texto clássico básico dentro do Huan Neijing, que é a Bíblia da medicina chinesa. Digas o que tu comes, que eu te direi quem tu és. Para a medicina chinesa, a alimentação é fundamental. A produção de sangue está ligada à tranquilidade mental e à qualidade do alimento, junto com os horários certos e o que o paciente come em cada horário. Esse paciente estava anos sem café da manhã, pulava as refeições, almoçava às 3 da tarde, fazia lanche na hora do almoço e à noite comia muito, o que é uma catástrofe para o baço. O baço é o principal órgão da digestão. Mesmo se o paciente retirar o baço, essa função energética continua, ok? Produz sangue. E esse órgão, quando produz sangue, ele fixa, ele produz uma energia que está dentro do vaso e fixa o sangue nos vasos. Esse paciente falou, Raquel, eu tinha hematúria, que é sangue na urina, hematomas, estava sempre com alguma sangue no nariz, que é epistaxe, estava sempre com um aparecimento de sangue no local errado. E com o tempo, ele ficou com deficiência de sangue, anos com deficiência de sangue depois. A doença autoimune síndrome de Sjögren. O que aconteceu? Essa função do baço foi afetada durante muitos anos. O baço produz o pensamento. Então, o excesso de preocupação acaba com esse órgão. Quantos pacientes aí, na sua prática, pensam muito, trabalham mal a mente, se preocupam demais, com 10 problemas diferentes, não tem foco, autoestima baixa, falta de autoconhecimento, não percebe a hora de dizer não, de parar, de descansar? Tudo isso acaba com esse órgão. É muito triste o que ocorre hoje. Muita atenção, porque sintomas aí na sua prática clínica, você já atendeu, por exemplo, mulheres com queda de cabelo, depressivas, memória fraca, mulheres que vão ressecando com menopausa precoce ou com metrorragia, sangramento na urina, cheia de hematoma, músculos flácidos. Esses sintomas, na minha prática clínica, aí é uma loucura. Os últimos 3 anos só aceleram. Será que pode estar ligado ao baço? Eu trago essa reflexão para você, para que você pense e analise o seu paciente aí no seu consultório. Você vai perguntar para ele alguns sintomas e verificar se o baço está alterado. Quer ver? Classicamente, deficiência do baço, o paciente não tem fome de manhã, tem tendência a engordar, começa a ter evacuação com fezes amolecidas, muito frequente para a medicina chinesa, 3, 4 vezes por dia evacuando. Chama-se diarreia, mesmo se as fezes não forem líquidas. Quantas pessoas têm diarreia hoje por deficiência do baço? Pensam muito, comem mal, a evacuação aumenta, sonolência durante o dia e aí a porta para dezenas de doenças. E vamos voltar um pouquinho aqui para que você analise sinais e sintomas na sua prática. Enfermidades que começam na deficiência do baço. Quem chega no consultório para dizer não tenho sede, se banaliza. Quem chega no seu consultório e diz, eu tô com cãibra, tô com memória fraca, mas é um pouquinho só, o paciente não liga e vai deixando. Como aconteceu com o Pedro. Ele ficou 10 anos sem almoçar, trabalhando muito, porque teve que lutar muito no mercado de trabalho e a falta de orientação fez ele banalizar as relações, a alimentação, os horários e o descanso. Prato cheio para acabar com esse órgão. Nossa, Raquel, relação também? O fígado é que libera o fluxo das emoções e o canal dele domina, controla toda a função digestiva. Problemas emocionais graves e mantidos, com o tempo, também afetam a digestão e a produção de sangue. Outro grupo de doenças começando. Então vamos lá. Na sua prática, o que eu posso fazer, Raquel? Me dá um exemplo na prática. Esse paciente com síndrome de Sjögren melhorou? O que ele mudou? Na verdade, o que eu vou te apresentar aqui são soluções básicas para você começar a atuar e trazer depois para mim o resultado, tá ok? Esse paciente voltou a suar, voltou a ter lubrificação, toda a produção de esperma mudou,
O tratamento dele foi intenso. A língua dele era branca como essa parede aqui atrás. Larga, branca, seco. Um homem que falou: Raquel, eu trabalhei tanto para crescer. Eu lutei tanto para sair de uma situação desfavorável. Hoje eu ajudo a minha família, ganho bem, sou gerente de uma loja que está crescendo muito. E valeu a pena? Todo esse esforço, se eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais disposição, eu estou exausto, ressecado e todos os dias com uma apatia incrível. É uma lástima, porque esse rapaz, o Pedro, ele não sabia o motivo. E aí eu mudei todos os horários de alimentação, incluí o lazer, mudei toda a dietética dele, horários de descanso, um trabalho semanal, atendimento toda semana durante meses e pouco a pouco os líquidos foram retornando. A síndrome estacionada e o resultado foi muito bom. O que eu chamo a atenção agora é, anota aí, 7 inimigos do baço. Inimigos graves. Eu não estou dizendo que todo mundo tem deficiência do baço. Eu não estou dizendo que a maior parte dos seus pacientes tem. Eu sugiro que quem avalie seja você. Avalie com alguns critérios básicos. Perda da fome, tá bom? Falta de capacidade de concentração, muito sono, evacuação frequente, perda da sede, começa a ter uma grande exaustão, capacidade de engordar, facilidade muito grande para engordar. Vai analisando se muda a partir disso os sintomas relacionados a sangue. Para sangue entra memória, cabelo, ressecamento, alteração na menstruação, sangramentos. Evoluiu a deficiência do baço e agora afetou o sangue. Para fechar essas síndromes, eu vou te dar 3 exemplos aqui de síndromes básicas que começam a mostrar que o baço está enfraquecendo. Início, paciente com deficiência de energia do baço, ainda não afetou o sangue. Depois, paciente com deficiência de yang, frio no baço, não necessariamente afetou o sangue. O paciente tem ausência de sede e fome, frio, engorda, edemas. Depois ele pode ter baço não controlando o sangue, são os sangramentos. E aí, com o tempo, ele passa a ter deficiência de sangue por deficiência do baço. Ele pode não ter sangramento, mas já ressecar. Significa tratar o baço urgente. Se o paciente passou por essa progressão, liga o pisca-alerta e vai aí para você agora 7 inimigos graves, inimigos que agridem demais a função do baço. Tá ok? Anota aí, hein? Para que você possa utilizar e combater todo esse processo de adoecimento que a cada dia acomete um maior número de pacientes. O baço, se ele enfraquecer, cuidado com essa informação, que não é para 100% de seus pacientes. Quando o baço está fraco, esses inimigos passam a ser agressivos. Se o baço está forte, ele suporta, mas enfraquecido ele começa. Não suporta os alimentos crus, detesta água gelada, proíbe cru, água gelada. Outro inimigo, jejum intermitente, acaba com a função do baço. Se seu paciente tem deficiência do baço, proíba o jejum intermitente e comece a tratar as funções desse órgão, você vai ver grande diferença. O baço detesta leite e derivados, porque ele é um órgão que tem a característica, a natureza úmida e ele não consegue drenar a umidade que esses alimentos possuem. Para quem tem deficiência, experimente retirar. Mais um, dentro dos crus aí, entra o suco verde. Proíba suco verde se seu paciente tem essa deficiência. Excesso de preocupação. Quanto mais o paciente se preocupa, maior a debilidade do baço. Nossa, Raquel, quem não se preocupa nos dias de hoje? Várias pessoas sabem utilizar a mente. Muito cuidado quando se fala em mente. Temos aí René Descartes, no início do século XVII, falou: penso, logo existo. E a sociedade ocidental, em geral, dá um grande valor à produtividade mental. Que bom! As mentes brilhantes são altamente necessárias, mas ela só se torna brilhante se ela tiver foco, se ela souber descansar. Quem não sabe descansar, não sabe trabalhar. Então a mente excessiva, obsessiva, ela se torna uma mente fraca com o tempo, porque o sangue é a cadeira que a mente senta. Outra frase famosa do Huang Neijing: sem sangue, sem memória, sem nenhum brilhantismo, acaba-se com apatia, depressão e a memória muito fraca, tá ok? Então a produtividade mental adequada depende da força desse órgão.
Excesso de preocupação acaba com ele, tá bom? E o último inimigo, falta de horário para se alimentar. E aí eu fecho os 7 inimigos do baço. Falta de horário para se alimentar. O paciente, classicamente, paciente forte, tem um café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo. Então, alimentar-se de 3 em 3 horas, alimentar-se em horários fixos, próximo às 7 da manhã, meio-dia, 18, e refeições mais leves nos horários intermediários. 18, 19 horas o jantar, e as refeições leves vão dar um baço forte, com energia plena, e o seu paciente vai ficar bem diferente. Experimente aí, na sua prática, se o seu paciente tem esses sinais de deficiências que eu apresentei aqui, cuide, bloqueie aí esses 7 inimigos durante 15 dias. Faça um teste, depois traga para mim. O paciente melhorou o edema? Se sentiu melhor? Caso sim, continue pesquisando a medicina chinesa. Você vai ver que a aplicação de moxa tonifica muito o baço, que é uma erva chamada Artemisia. Profissional de saúde que conhece o diagnóstico aplica em pontos estratégicos, com isso acelera toda a função, você drena o edema. O baço é o principal órgão de absorção dos líquidos, então quando ele enfraquece eu posso ter edema em toda a região de cabeça, braço, olhos, perna, abdômen, ascite, e toda a retenção de líquido pode estar ligada a esse órgão. E para fechar esse vídeo, eu vou falar de uma paciente que dormia com esparadrapo, porque ela não conseguia fechar os olhos. Olha que loucura! Tinha que fechar e colocar o esparadrapo. Uma mulher muito rígida, com muita alteração emocional, com uma alimentação péssima. Ela teve uma deficiência de sangue grave, ressecou o corpo todo. Era uma viúva de 4 casamentos. Um caso que me chocou muito, porque ela não tinha mais nenhuma lubrificação. Não tinha síndrome de Sjögren, mas uma deficiência de sangue grave. Esses olhos secos foi por toda uma aceleração mental durante uma vida, uma repressão intensa de todas as emoções positivas. Foi uma mulher que sofreu muito e ela chegou a quase perder completamente a visão. Ficou com 20% de uma visão e não enxergava nada no olho esquerdo. Tudo que aconteceu com ela foi pelo início de deficiência do baço. E essa deficiência se manteve durante uns 30 anos. Quando eu atendi, ela já estava num quadro extremo. O tratamento foi recuperar o sangue e manter o restinho da visão que ela tinha durante os últimos anos. Muito interessante, porque uma vez perdida, a visão não pôde ser retornada. Ela manteve o que ainda tinha e todos os sinais e sintomas foram melhorando. Mas imagina essa paciente no seu consultório, agora, 30 anos antes. Quantas mulheres você pode atender para não chegar a esse extremo, para não perder a visão? A deficiência de sangue, os olhos, a capacidade de ver, é o sangue do fígado, é a nutrição do sangue que dá essa capacidade de irrigar todo o globo ocular. Se você trabalhar a força desse órgão baço, trabalhar todas as funções do fígado, você pode estar prevenindo aí dezenas, centenas de doenças na sua prática. Pesquise a função do baço. Se esse vídeo, alguma parte dele teve sentido, você percebe algum desses sintomas aí na sua prática, deixe para mim agora o seu comentário. Já atendeu algum sintoma? Paciente com algum quadro de deficiência de sangue, conhece síndrome de Sjögren? Esses sangramentos ocorrem principalmente com as mulheres? Alguma paciente sua tem menopausa precoce ou metrorragia, que é sangramento entre o ciclo? Como está o baço dela? Sugiro que você pesquise mais a função desse órgão de acordo com a medicina chinesa e revolucione a vida do seu paciente. Mude a sua prática, inclua esses conceitos e eu tenho certeza que vai ser completamente diferente o seu resultado, tá ok? Então vamos lá! Essas funções do baço são riquíssimas, portanto, leve esse vídeo à frente, compartilhe agora, para que mais profissionais tenham acesso a esse conhecimento, possam cuidar da energia desse órgão, orientar o seu paciente, já que está tão na moda aí, suco verde, jejum intermitente,
tantas pessoas sendo afetadas por desconhecimento. Nossa missão: trabalhar com saúde a cada dia de forma mais plena e íntegra, mantendo os princípios de uma medicina de 4.000 anos. Boa dedicação, veja se está inscrito no meu canal e um beijo bem grande.